Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio da FLF Cast. Estou aqui com a Iane. Oi, pessoal. Meu nome é Iane Lima. Eu e a Mariana somos estudantes de Arquitetura e Urbanismo aqui do 5º semestre da Faculdade Luciano Feijão. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Queremos agradecer também à faculdade por nos ter dado esse espaço para a gente conversar. E a Denise, e a convidada também, obviamente. A Denise, ela é arquiteta, urbanista. Ela também é conselheira do CAL e também é funcionária pública. E agora eu queria perguntar para ela, quem é Denise na arquitetura profissionalmente, para ela falar um pouco sobre ela e a gente ver quem é a Denise. Bem, oi gente, tudo bem? Bem, quem é a Denise? A Denise é uma pessoa que sempre quis ser arquiteta. Desde criança, com pouca idade, eu já defini que eu queria ser arquiteta, porque eu acompanhei umas obras da minha casa, vi como era a construção, vi a obra de perto, e aí me interessei por aquilo. E aí, anos depois, eu entrei na faculdade de Arquitetura e Urbanismo, entrei em 2008. Não, mentira! Querendo ser jovem, ó. Eu entrei em 2002.2, eu me formei em 2008. E entrando na faculdade, eu me realizei, porque é a profissão, eu amo essa profissão, trabalho com ela mesmo, projeto, analiso, eu sou funcionária pública também, do governo do estado, trabalho na Superintendência de Obras Públicas, e estou conselheira federal do CAL, né, pelo CAL Ceará. Mas a Denise é uma pessoa que é realizada com a profissão, e a profissão me oportunizou muitas coisas na minha vida, né, assim, através dos ganhos que eu tive, as pessoas que eu conheci, aí o próprio conselho, os contatos, o conselho de arquitetura também, então... E em relação à sua trajetória, como foi esse trajeto? Depois da faculdade, como foi a sua experiência profissional? Se você já tinha alguma afinidade com o CAL, algum interesse, como que era a experiência naquela época? Sim. Quando eu me formei, ainda era o CREA, né? Você está perguntando diretamente sobre o CAL. Ainda era o CREA. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar num escritório de arquitetura que um dos donos, né, ele participava do CREA. E me chamou para trabalhar no GT, no grupo de trabalhos sobre acessibilidade. E foi lá que eu comecei a ter um contato mais próximo com o conselho, né? E aí, anos depois, em 2010, foi criado o CAL. E foi uma satisfação muito grande, porque nós, arquitetos que vivenciamos o CREA... Foi uma conquista. A gente que vivenciou o CREA, a gente tinha várias questões, porque o CREA dava aos engenheiros atribuições que nós consideramos nossas. E que hoje nosso conselho, através da nossa resolução 21 e principalmente da 51, diz que essas atribuições são restritas nossas. Então, e aí... eu comecei na vida como conselheira. Um belo dia, o Lucas, que hoje também é conselheiro federal do CAL, né, do CAL-BR, ele me ligou, me convidando a participar de integrar uma chapa para a gente poder concorrer nas eleições do CAL. E ele já me conhecia de vista da faculdade, nós não éramos próximos. Ele conseguiu meu contato através de uma funcionária do CAL, porque ele sempre ligava para lá reclamando. E um dia, um dos funcionários disse para ele assim, se você reclama tanto, por que você não se candidata? Vire conselheiro. Ele ficou chateado, né, porque achou que fosse uma piada, aí conversou com outra funcionária que disse, não, mas é isso mesmo, quando a gente quer mudar as coisas, a gente tem que participar. E aí ele, vou fazer uma chapa, tô pensando em fazer uma chapa. Pois, tem aqui o contato dessa menina, ela também liga reclamando muito. Mas isso por quê, né? Naquela época eu estava começando e ele ainda estava aprendendo a fazer certos processos, era lento em algumas questões. Eu já analisava muito concursos. Quando abriam concursos aqui no estado, mesmo que não fossem para a área de arquitetura, mas que fosse uma área afim, eu dava uma olhadinha no edital. E na época eu descobri alguns editais para técnicos que eles davam, através desse concurso, atribuições que eram nossas. Por exemplo, projeto. O técnico não pode projetar. Né? Projetos de arquitetura e tal, análise. Não é atribuição deles, né? Então, eu já ligava, olha, tem um concurso tal, vão atrás, tem que cancelar esse edital. E aí foi assim, fiquei conhecida no CAL por conta disso. O Lucas me ligou. E aí, tá certo, Lucas. Quando ele me ligou, eu disse, tá certo, vamos participar, vamos fazer uma chapa. E aí, nós conhecíamos outras pessoas,
Na época, aconteceriam 3 chapas concorrendo ao CAL. E uma delas se juntou com a nossa. E aí, na época, nós ganhamos, né? Tivemos a maioria de votos. Foi uma diferença pequena até, mas com isso a gente conseguiu. E aí, depois disso, teve mais uma eleição do CAL. Nós fizemos outra chapa. Dessa vez eu entrei como titular também, porque eu era suplente do Lucas na vez passada. E vencemos. Aí o Lucas virou presidente, eu fui conselheira coordenadora da comissão de ética. E aí, mais uma vez, que foi agora ano passado, a gente formou mais uma chapa e dessa vez a gente foi para a federal. Então, essa foi a minha trajetória e do Lucas também dentro do conselho. E se a gente for ver, é tudo muito recente ainda, né? A gente pensa que não, mas CAL 2010, né? É um tempo pequeno, né, assim, e a gente vê que vem crescendo já muito esse mercado de trabalho, né, de arquitetos e urbanistas. E eu queria te perguntar, é uma pergunta minha mesmo, como que está sendo acompanhar essas mudanças no mercado de trabalho? Assim, por parte do conselho? Isso, do conselho, ver esse aumento do número de profissionais. Olha, é realmente assim, difícil acompanhar, mas eles e nós agora temos nos esforçado muito, porque, né, o mercado mudou muito, né? O último censo, ele evidenciou que 60% dos arquitetos hoje, eles têm até 30 anos. Dessa quantidade, e do total de arquitetos do país também, a maioria agora é de arquitetas mulheres, né? Nós somos maioria. Então, a característica principal dos arquitetos que a gente conhecia antes, até antes da formação do CAL, até hoje, ela mudou. Hoje, a maioria dos arquitetos são mulheres e são jovens. Então, é um mercado que está se abrindo novo para essas pessoas que o CAL tem que se esforçar muito para poder ajudá-los a entrar no mercado de trabalho, defender nossas prerrogativas, as nossas atuações e atribuições exclusivas. Sim. Denise, ainda sobre você. Antes de você entrar na faculdade de arquitetura, você tinha, assim, já anseio sobre a área que você queria seguir dentro da arquitetura? Você conhecia o curso? Você assim, já tinha noção? Eu sabia que trabalhava com construção e projeto. Sim. Pronto. Por exemplo, eu não sabia o que era urbanismo. Eu conheci na faculdade e me encantei, né? Porque realmente aí você percebe que o leque de opções, de áreas de atuação se abre de uma forma assim surpreendente, porque a gente pode trabalhar com muita coisa, né? Você pode ser da área de projeto, e da área de projeto você pode trabalhar com arquitetura, você pode trabalhar com instalações, com urbanismo, você pode acompanhar a obra, né? A gente pode fazer design de produto, se a gente quiser, design porque várias disciplinas que nós temos na faculdade nos abrem esse leque de oportunidades. Então, tem muitos locais em que a gente pode estar atuando, né? E da parte de urbanismo também tem essa questão do planejamento urbano, né? Trabalhar com prefeituras também, a análise. E a gente está falando muito aqui sobre o CAL, sobre sua trajetória, mas eu acredito que nem todos que estejam aqui assistindo saibam exatamente o que é o CAL. Você pode explicar o que é o CAL e qual é o seu papel como conselheira dentro do CAL? Bom, o CAL ele é um conselho profissional, né? E como um conselho profissional, ele regulamenta o exercício da profissão no país, né? Ela é uma função que é delegada pelo governo federal aos conselhos, porque assim é dado a eles a regulação da profissão. E o conselho, ele é para a sociedade. Então, ele chancela que aquele arquiteto, ele teve formação e ele está apto a trabalhar e prestar um bom serviço. Certo? Ele não é muito... porque se confunde muito conselho com sindicato. Quem defende o interesse do profissional mesmo, assim, qual o nome? Questões trabalhistas e tudo, é o sindicato. O conselho defende a sociedade. Então, ele está atestando para a sociedade que você é um profissional, que está inscrito, você é um arquiteto, porque você só pode ser considerado arquiteto uma vez graduado e devidamente registrado no conselho. Fora isso, você não pode dizer que se você não estiver com registro ativo. Então, deixa eu só entender, assim, uma dúvida minha. O sindicato, ele busca procurar os direitos e o conselho, ele busca fiscalizar. Sim, ele faz a fiscalização e, se necessário, ele faz a correção do profissional.
Entendi. Agora, assim, ainda no caso... Eu esqueci. O que faz um Um conselheiro? conselheiro, Né? isso. Bem, é um cargo honorífico, né? Significa que eu não recebo nada para trabalhar pela profissão, certo? Entendi. O que a gente faz? Lá a gente leva a nossa visão de profissional e cria nossas resoluções, como é que deve atuar o conselho, como é que a gente acha que a fiscalização deve focar e trabalhar. Fazemos a análise dos processos éticos, que são aqueles processos de profissionais que não cumpriram o código de ética, não atuaram de uma forma correta e foram denunciados. O conselho serve para isso. E essa é a atuação do conselheiro. Ainda falando sobre CAL, a gente tem uma responsabilidade técnica a cumprir, no caso, né, nós arquitetos. O que seria a RRT? A RRT é o Registro de Responsabilidade Técnica, né? Ele é um registro que atesta que você prestou um serviço para um cliente seu, certo? Entendi. A importância dele, primeiro, ele garante para o seu cliente que você é um profissional registrado, que tem competência para estar fazendo aquele projeto, ou aquele serviço, né? Aquele serviço. Ele serve para você como um documento que atesta que serviço você prestou, porque, por exemplo, tem um problema nesse projeto, na obra, no serviço que você prestou, apareceu um problema que não tem a ver com o que você fez, foi um problema de execução. Então, aquele RRT ele é um documento que vai atestar, não, ó, a profissional, ela atuou nesse segmento. Esse erro que aconteceu na sua obra, não sei, ele é advindo de um problema de execução, não foi ela, então não cabe. Então, ele também, o RRT ele é um documento que te protege na tua atuação. Entendi. E ele precisa ser feito a cada serviço prestado. Então, é muito importante que quando a gente for orçar os nossos projetos, a gente já considere o valor do RRT, embuta no valor que vai ser repassado para o cliente. Entendi. E aproveitando aqui o gancho que a gente já está falando de RRT, quais são as implicações de um projeto que não é executado sem o RRT? Bem, aí o profissional incorre numa falta ética, né? Porque o nosso código de ética ele diz que todo projeto tem que ter um RRT. Então, se ele for pego, ele pode ser denunciado e ele vai responder dentro da comissão de ética, né, no processo ético, por isso. Mas, a princípio, dentro da fiscalização, quando ele for fiscalizado, se estiver dentro de um prazo legal que ele ainda pode se regularizar, ele vai ser informado disso e ele pode se regularizar e emitir o RT. Agora, passado esse prazo, ele vai responder por essa conduta ética. Entendi. E a RT, ela só pode ser emitida para projetos? Pode ser Não, para é para todo o serviço prestado. Consultoria, uma análise que você fez, qualquer serviço que você prestou enquanto arquiteto, dentro da sua área de formação. E eu vou fazer uma pergunta, e você já deve ter visto isso durante a sua trajetória, mas quem pode fazer e assinar o projeto de arquitetura? Isso é até uma dúvida de alguns alunos, né, durante o curso, se aluno estagiário pode fazer esse projeto, assinar um projeto? Não pode. Quem pode fazer um projeto de arquitetura ou qualquer outro, prestar um serviço como arquiteto, é o profissional graduado, devidamente inscrito no conselho. Qualquer pessoa que não esteja dentro dessas condições, ele vai estar fazendo um crime que é o exercício ilegal da profissão. Exatamente. E a gente até vê isso bastante hoje em dia, né? Por isso perguntei. E quais são as implicações? Você já acabou respondendo, né? Também que é um crime, né? Mas a gente acaba vendo. E em relação a isso, como é a fiscalização? Como é a fiscalização? Isso, essa fiscalização. Como você atua na fiscalização? Bem, o CAL ele possui funcionários. E desses funcionários nós temos os agentes fiscais. Os fiscais, eles fazem fiscalização, eles fazem visitas em determinados locais e chegam lá, pedem o RT da obra, vê se tem projeto. Isso é um tipo de fiscalização. Tem a fiscalização também online. Ele vai entrar, ele olha na internet, no Instagram, ele vê postagens a partir de hashtag, ele segue uma hashtag de arquitetura, projeto de arquitetura. E aí lá ele vai ver se quem está postando aquele
aquela informação, se realmente é um arquiteto, se tem alguma informação. Existe, o CAU editou um guia de mídias sociais, que é como você deve divulgar os seus projetos de arquitetura na mídia dentro do que se considera ético e dentro das resoluções que o CAU tem. É como, por exemplo, no perfil, por exemplo, da rede social Instagram, não se pode colocar que você é arquiteto urbanista, mas sim com você pode colocar que você é estudante. Pronto, estudante e o o termo semestre, arquiteto certo? em formação não é aceito. Não é aceito, mas você é entendi. estudante. Aí você pode postar os seus trabalhos de graduação, você pode postar uma maquete que você fez no escritório de um arquiteto, mas você tem que falar sobre, né? Você tem que indicar aquilo. Projeto feito na disciplina tal, então maquete desenvolvida para o escritório tal. Você tem que dar todas as informações para ninguém ficar achando que você está atuando como arquiteto. Sim, com certeza. Ainda sobre o CAU, Denise, deixa eu te perguntar. Todo arquiteto, ele tem que ter registro no CAU? Tem. Como eu falei, ele só pode ser considerado arquiteto e só pode atuar como arquiteto se ele tiver o seu registro. O que seria esse registro? Como funciona? Como ele é feito, né? Isso. Uma vez graduado, você recebe... Eu acho que você recebe uma certidão aqui da faculdade e dá entrada na documentação, porque o diploma ele sai um pouco depois, né? Sim. E aí o CAU ele vai receber, inclusive, você vai dar entrada nessa documentação, o próprio curso de arquitetura vai mandar para o CAU a lista dos egressos, né, dos formados, e com isso ele vai editar vai fazer a sua inscrição. Aí, posteriormente, uma vez inscrito corretamente, ele vai indicar para você fazer a biometria, que aí você vai poder receber a carteira de arquiteto e urbanista, que é uma carteira de identidade, que tem validade em todo o país. E já saindo um pouco desse meio, eu queria saber, uma pergunta mais pessoal, da sua visão no início da faculdade, antes da faculdade e atualmente, porque a maioria das pessoas, eu acredito que entre um pouco perdido, assim, na faculdade, em relação ao urbanismo também, no geral. E qual a sua visão hoje? No início, bem no início? No início eu não tinha, eu ficava, o que será esse urbanismo? Vou me inscrever aqui no vestibular, arquitetura e urbanismo, porque eu sei que eu quero ser arquiteta, mas eu não sabia. Então não tinha visão zero, né? Não tinha noção. Então me surpreendi e vi que realmente é uma área de atuação muito importante, né? Para o nosso estado, nosso país. Sim. Para nós, nosso entorno, nosso dia a dia, nosso cotidiano. E eu queria saber também, mais uma pergunta minha, sobre o mercado de trabalho, tanto para recém-formados quanto para estagiários, né? Quando a gente entra no mercado de trabalho, o que é que a gente pode perceber nele enquanto estudantes entrando no mercado de trabalho? Enquanto estudante... Bem, vou te falar um pouco da minha experiência. Minha experiência profissional, né? Enquanto estudante, buscar um escritório bom, que te tratem como realmente estudante, estagiário, porque a gente, né, você não ser uma mão de obra explorada, mas você que seja realmente um escritório que veja que você pode contribuir com o escritório, mas que esteja disposto a te ensinar alguma coisa, né? Mas aí, enquanto recém-formado, no meu caso, né, assim, eu tinha receio, porque recém-formado a gente ainda é meio estudante, né, a gente não tem nenhuma experiência profissional. Então, o que eu busquei? Eu busquei trabalhar no escritório, que me desse oportunidade de trabalho, e aí eu fui criando mais confiança e comecei também a pegar alguns projetos como autônoma, e aí eu fui desenvolvendo mesmo a minha profissão ao longo dos anos, mas é um processo, é só... ter um pouquinho de paciência e ter coragem, que a gente vai desbravando. E para a gente finalizar esse podcast, eu queria saber de você um conselho para nós, futuros arquitetos e urbanistas, nós que estamos no meio do curso. Bem, eu acho que posso tirar por mim, assim, tenham boas relações com os colegas de vocês. Eles são conexões, eles vão abrir oportunidades para vocês no futuro, certo? Tenham boas relações. E assim, quando surgirem as primeiras propostas de trabalho, uma vez vocês formados, né? Se for uma área que você não tem conhecimento, aptidão, se juntem.
Porque você pode, ao invés de você indicar uma pessoa que consiga fazer aquele projeto que você sabe que ele já desenvolve, você pode se filiar a eles. Vamos fazer junto esse projeto. Aí você não perde o cliente, você vai ter a sua fonte de renda garantida e você vai aprender mais. Então, a arquitetura também, para você ser um bom profissional, eu acredito que você sempre tem que estar aprendendo. Estar aberto ao aprendizado e continuar aprendendo ao longo da vida, até porque as técnicas podem evoluir, os materiais vão ser novos, a gente tem que estar em constante aprimoramento para ser um bom profissional. Então, eu achei muito importante isso que você falou, porque o que eu vejo, né? Às vezes, dentro do ambiente da faculdade, é criada uma certa rivalidade, né? Quando, no final das contas, todos nós vamos ser colegas de profissão. Uma hora a gente precisa de você, você vai precisar da gente, vice-versa. Nós somos aliados, gente. Com certeza. Somos aliados, estamos do mesmo lado. E eu acho até que é uma mudança de paradigma que a gente tem que fazer, porque eu vejo em outras profissões essa união que eu não vejo tanto na arquitetura. Eu acho que tem melhorado muito, mas não vejo ainda. Eu acho que a gente tem que mudar esse pensamento e considerar o colega uma pessoa próxima mesmo para trabalhar junto. Eu acho que quando a gente se une, a gente cresce muito mais. Denise, muito obrigada. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar esse podcast, mas eu quero agradecer. Acho que foi muito enriquecedora. Da turma, da faculdade. Acho que a gente teve uma conversa muito bacana. Agradecer. E é isso, né? E é isso, obrigada. Obrigada pela oportunidade. E eu espero vocês lá, né? Sim. Daqui a pouco vocês estão lá com a gente. Daqui a pouco seremos colegas de profissão também. Se Deus quiser. E é isso, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.